Olá! Você sabia que há várias formas de se organizar informações? Como, por exemplo, em gráficos e tabelas. Mas o que é um gráfico e uma tabela? São formas de organizar dados ou valores numéricos. Hoje vamos aprender a organizar informações em uma tabela e gráfico de coluna simples. Por exemplo, aqui nós temos alguns brinquedos e nós vamos organizá-los através de uma tabela, com o nome dos brinquedos e suas quantidades. Vamos lá: ioiô, carrinho, bola, boneca e peão. Agora vamos registrar as quantidades de cada um deles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ioiôs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carrinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bolas. 1, 2, 3, 4, 5 bonecas. E 1, 2, 3, 4, 5, 6 peões. E embaixo colocamos o total de brinquedos, 34. E está pronta a tabela. Agora vamos organizar as mesmas informações em forma de gráfico. Primeiro, criamos uma linha horizontal e colocamos os brinquedos que temos: ioiô, carro, bola, boneca, peão. Para cada unidade de brinquedos, vamos colocar um quadrinho. Temos 6 ioiôs, então vamos colocar 6 quadrinhos. 8 carrinhos, 8 quadrinhos. 9 bolas, 9 quadrinhos. Já nas bonecas, 5. E nos peões, 6. Pronto, formamos as colunas de cada brinquedo. Agora vamos desenhar uma linha vertical com as quantidades de cada brinquedo. A maior quantidade foi 9. Então, vamos começar do 0 e ir até o 9. O gráfico também pode ter um título. Aqui vamos colocar quantidade de brinquedos. E ficou pronto o gráfico. Agora, sem o auxílio da tabela, podemos observar qual brinquedo tem maior ou menor quantidade só pela altura da coluna. A coluna mais baixa é a coluna de bonecas. Então, o brinquedo em menor quantidade é boneca, que só tem 5. E a coluna mais alta mostra qual brinquedo tem maior quantidade, a de bola, com 9. Temos duas colunas com a mesma altura, então temos brinquedos com as mesmas quantidades, peão e ioiô, que tem 6 brinquedos cada. Se quisermos saber a quantidade total de brinquedos, é só somarmos todas as quantidades de brinquedos. 6 mais 8, mais 9, mais 5, mais 6, que dá igual a 34. Até a próxima! Meus amores, vamos lá. Bom dia! Temos aqui hoje mais um dia de aula, né? Hoje vai ser matemática, tá? Vendo que já terminamos aí, já concluímos aí ciências, geografia. Então, hoje, que era para ser aula de geografia, vai ser matemática, tá? Então, pegue o material de vocês na página 160. 161 temos gráficos. Então, hoje vamos ver o quê? Gráficos e tabela, tá? Então, vendo que vocês já assistiram o vídeo logo no início da aula, então eu creio que vocês tenham entendido o que é gráfico e tabela. Então, vamos responder algumas atividades para que vocês compreendam melhor, tá? Então, na 163 temos aí a primeira questão. Faça a leitura do gráfico. Observem o gráfico aí, tá? Da primeira questão, na página 163, certo? Com as informações da turma da professora Célia e depois escreva a resposta às perguntas. Então, observe que temos manga, coco, chocolate, morango, cajá e limão. Como vocês viram no vídeo, logo no início da aula, o vídeo explicando o que é gráfico, o
que é tabela. Então, o gráfico, observem aí, veja que o gráfico está elevado de 0 a 9. Ele está classificado de 0 a 9, não é isso? Então, tem 0, 1, 2, 3. Então, o que temos? Para ver qual o nível que ele está. Manga, coco, chocolate, morango, cajá e limão. Letra A pergunta: quantos sabores foram citados pelos estudantes? Quantos sabores foram, meus amores? Foram 6. Por que 6? Manga, 1, coco, 2, chocolate, morango, cajá e limão. Então, foram 6 sabores. Então, até aí, tudo ok, não é isso? Então, vamos para B. Quais foram esses sabores? Então, vocês vão colocar manga, coco, chocolate, morango, cajá e limão, certo? Letra C. Qual o sabor preferido da maioria? Então, vocês vão observar aonde? No gráfico, não é isso? Então, aqui está o nosso gráfico, não é isso? O gráfico que está aqui da primeira questão, a tia passou ele para cá para explicar melhor, tá? Então, a letra C. Qual o sabor preferido da maioria? Então, o que vocês vão observar? Como vocês assistiram logo no início da aula, o que vocês vão observar? No gráfico, qual o que está ganhando? Temos aqui o manga, coco, chocolate, morango, cajá e limão. Então, observando pelo gráfico, o que as crianças mais votaram foi o quê? O preferido das crianças é o quê? O chocolate, que ele tá no nível 8, não é isso? Então, aí qual será? Chocolate. A letra C, a resposta é chocolate. Porque as crianças, a preferência em sabor do sorvete das crianças é chocolate. Vejam que o mais elevado é o chocolate no gráfico, não é isso? Então, o segundo mais votado é morango. O terceiro, cajá. Mas o morango e o cajá ficam juntos, não é isso? E o menos votado? O coco. Ou seja, as crianças preferem o coco é a última opção, não é isso? Então, ele está aí na casa tá na terceira, ou seja, ele só recebeu 3 votos, não é isso? Então, o preferido das crianças, observando no gráfico, é o quê? O chocolate. O segundo preferido é morango e cajá, não é isso? E o que as crianças menos gostam é qual? O coco. Vejam, observe pelo gráfico. Então, o gráfico está indicando o quê? O nível de sabor que as crianças preferem. E se fosse aqui marcado em votação, não é isso? Então, qual que ganharia em primeiro lugar? O chocolate. Por que o chocolate? Porque o chocolate ele subiu, passou dos outros sabores, da manga, do coco, do morango, do cajá, do limão. Não foi isso, meus amores? Então, letra C é chocolate. Letra D, qual sabor com menos votos? Observando no gráfico, aí no livro mesmo de vocês, será o coco que recebeu menos votos, não é isso? Quais sabores, letra E, quais sabores tiveram a mesma quantidade de votos? Observando no gráfico, vocês vão ver que foi o quê? Morango e cajá. Ficaram empates, não é isso? Então, observando, vocês vão o quê? Vão saber quem está ganhando, quem está perdendo, quem está em segundo lugar e quem está em último. Isso serve para se você for para um campeonato, para um futebol, você vai organizar o gráfico por time, não é isso? E quem está ganhando, exemplo,
Flamengo, São Paulo, Botafogo. Quem está em primeiro lugar? São Paulo ou Flamengo? Não é isso? Então ele vai estar. Se fosse times de futebol aqui, seria quem? Digamos que aqui fosse São Paulo. São Paulo estava ganhando. Botafogo seria o do último, que é o Coca aqui, né? Botafogo estaria perdendo. Quem estaria em segundo lugar? São Paulo, Flamengo, Corinthians. São exemplos que a tia está dando, certo? Então, vamos agora para um exemplo, uma atividade de tabela. Na página 170, temos aí na quarta questão, tabelas. Então, tabelas temos o seguinte, temos aí turma e quantidades de alunos. Então, até eu botou um exemplozinho aqui rápido, daqui mesmo do livrinho de vocês, tá? Então, letra A. Que turma levou a menor quantidade de alunos? Então, veja que na quantidade de alunos, temos aqui. Então, temos 25, 30, 32, 37 e 28. Aí, letra A. Que turma levou a menor quantidade de alunos? Então, observando pela tabela, vamos observar que foi o primeiro ano, com 25 alunos. Então, letra A é a turma do primeiro ano. Por que a turma do primeiro ano? Porque na tabela está indicando que a turma do primeiro ano é a que tem menos aluno. Não é isso? Então, é a turma do primeiro ano. Letra B. Que turma levou mais alunos? Qual? Observem. Primeiro ano não é, o segundo ano tá com 30, terceiro com 32, quarto com 37 e o quinto com 28. Então, foi o quarto ano que levou mais alunos, não é isso? Então, esse é o modelo de tabela, não é isso? É um modelo de tabela. Aqui eu poderia fazer o quê? Como pesos. Como assim, tia? Aqui no primeiro ano eu poderia colocar nome de pessoas. Deixa eu colocar um exemplozinho aqui rápido. Vamos lá. Joelma, Fernando, Ana, Maria, José. Então, vamos por peso. Joelma tem 25 quilos, Fernando, 30 quilos, Ana, 32 quilos, Maria, 37 quilos e José, 28 quilos, certo? É uma tabela com nomes e peso e o peso dos alunos, e o peso de cada pessoa. Joelma tem quantos quilos? 25 quilos. E poderia também fazer uma tabela com idades. Joelma tem 25 anos, Fernando tem 30 anos. É tabelas, ou seja, está organizado, não é isso? Como vocês assistiram no início da aula. Tabela e gráfico é uma organização que você vai ter, um controle que você vai ter da sua empresa, ou até mesmo do seu escritório, ou uma organização da sua casa por gráfico, ou então, digamos que você vai organizar por gráfico a despesa financeira da sua casa, não é isso? Você pode usar um gráfico, pode usar a tabela. A tabela você pode usar para, digamos que você esteja de regime. Então, vamos fazer uma tabela para seguir a tabela. Terça-feira, com a alimentação de terça, com a alimentação de segunda. Aí faz um gráfico. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Alimentação. Segunda, arroz, mais salada. Aí na terça pode ser o quê? Arroz mais um bife. Não é isso? Então, é uma tabela de dieta, certo?
E o gráfico podemos fazer, podemos usar o gráfico também como uma tabela em várias situações, para organizar em um time de futebol, em uma empresa, um gráfico. Tudo será organizado. Em colégio também podemos usar um gráfico, podemos usar a tabela, não é isso? A nossa, como é que eu posso falar? O nosso calendário é uma tabela também. O nosso calendário é uma tabela, certo, meus amores? Então, a nossa aula, para não ficar muito extensa, até porque não tem muito espaço aqui, vamos para a atividade. Espero que vocês entendam, mas se não entender, pode perguntar, certo? O gráfico e a tabela da página 161, certo? Até a 171. Da 161 a 171. Temos gráfico e tabela, certo? Que estão aí juntos e que essa aula já está fazendo parte da nossa aula passada, que é probabilidade e estatística, certo? Então já vem da aula passada, é a continuação da aula passada, tá? Então eu espero que vocês entendam e tenham gostado do assunto, tá, meus amores? Uma boa aula, uma ótima prova para vocês e fiquem com Deus. E sexta-feira teremos mais aula de matemática também, tá? Se der na quinta, também terá mais um pouquinho. Vamos ver aí o que eu posso fazer, tá? Um cheiro e fique com Deus.